Estudando o tema dessa noite, o Senhor me direcionou para Jeremias capítulo 18. Queria pregar no tema, em Jó, mas a gente não faz a nossa vontade, o nosso querer. Só vou fugir do texto, mas não vou fugir do tema. Jeremias capítulo 18. Quem encontrou, diga eu amo a palavra. Quem não encontrou, diga eu também amo. Eu te aguardo, eu te aguardo. Profeta Jeremias capítulo 18. É só acompanhar aqui, ó. Esta é outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Desça à casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá vou falar com você. Então fui à casa do oleiro que o Senhor me tinha indicado. Lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro conforme queria. Então o Senhor falou comigo: ó povo de Israel, por acaso não posso fazer com vocês a mesma coisa que este oleiro fez com barro? Pergunta o Senhor. Como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão na minha mão, ó casa de Israel. Você vai virar para esse crente que está do teu lado e vai dizer: hoje é noite. Hoje é a noite do oleiro fazer reforma no vaso. Você aceita? Você está adorando a Jesus? Se o tema é eu aceito, Senhor, o que Ele quiser fazer. A vida de Jeremias, porque para chegar no capítulo 18 a gente precisa passar pelo primeiro. E no primeiro capítulo vai dizer: a mim veio a palavra do Senhor. A mim veio. Então o início da chamada de Jeremias não começa com visões, como foi com Ezequiel. Não começa com brasas tiradas do altar tocando nos lábios, como foi com Isaías. Não começa com revelações, como foi com João na ilha de Patmos. Começa com a... E não tem como chegar no meio do trajeto, no meio do caminho, no meio do percurso e dizer: será que foi mesmo? Será que eu vi mesmo? Será que foi revelação mesmo? Será que foi visão mesmo? Porque se a chamada começa na palavra, embasada na palavra, a palavra não mente, a palavra não falha, a palavra não retrocede, não tem duas conversas. Quem é chamado pela palavra não desvia no meio do caminho. Quem é chamado pela palavra não para na primeira luta. Quem é chamado pela palavra não desiste na primeira tempestade. A mim veio a palavra do Senhor. A mim veio a palavra do Senhor. Não desfazendo do chamamento de Deus através dos outros homens. Mas com Jeremias foi diferente, foi especial. Porque para ele foi a palavra. Porque dependendo do nível do chamado de Deus, tem que começar pela palavra. Senão não aguenta. A pressão do chamado é grande. E se não tiver alicerçado na palavra, no primeiro tremor de terra que tiver, vai dizer: eu vou parar. Para mim não dá. E só quem foi chamado pela palavra entende o que eu estou dizendo aqui. Porque a palavra precisa continuar sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Só quem é apaixonado pela palavra. Jeremias, tu é filho de Ilquias, tu é filho de sacerdote. Aprendeu sobre sacerdócio. Foi conduzido para ser como seu pai foi. Mas o que eu tenho para você é diferente. Tu vai ser profeta. Senhor, ainda sou uma, em outras traduções, ainda sou muito moço, ainda sou muito jovem. Jeremias tinha aproximadamente 20 anos de idade, não era mais criança.
Só que o sacerdócio começa a partir dos 25 a observar para nos 30 exercer. Então, para o ministério sacerdotal, ele ainda estava muito jovem. Só que o que Deus está querendo falar para Jeremias é: eu não estou interessado na tua idade. O que eu vou fazer contigo não é o mesmo que eu fiz com teu pai. Eu vou mudar a história da tua casa e vai ser através da tua vida. Eu tenho uma chamada profética, você é profeta. Porque profeta não tem como se embaraçar com as coisas desse mundo. Profeta não tem como passar a mão na cabeça de gente que está errada por pena. Sacerdote tem que agir com o coração. Vai ter que sacrificar para poder Deus perdoar os outros. Profeta não tem que falar doa quem doer. A verdade que eu colocar nos teus lábios: Senhor, eu sou uma criança, ainda não sei falar. Ei, Jeremias, eu não estou perguntando se você sabe ou não. Eu só quero os teus lábios emprestados. Quem vai falar sou eu. A palavra quem vai colocar sou eu. A mensagem já nasceu no meu coração para você entregar para esse povo. Você só precisa entender que eu vou fazer, não é você. Ô Jeremias, só para você entender, eu não te escolhi de agora. A tua história não começou aqui. A tua história não começou com o microfone na mão. A tua história não começou com a câmera ligada. A tua história não começou servindo água. A tua história começou lá atrás. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. Antes que saísse da madre, eu já te santifiquei, as nações te dei por profeta. O mal do inimigo das nossas almas é pensar que tudo nosso começou aqui, quando tudo está dando certo, quando o Senhor está nos usando e vem testificações daquilo que Deus está fazendo através de nós. Só que houve uma trajetória, houve um princípio, e nesse princípio o inimigo não chegou. Nesse princípio, Satanás não teve autonomia para estar presente. Porque só quem chega antes é o mesmo Deus que também chega depois. Porque o inimigo pensa que pode armar ciladas para nós. E que, sabendo a rota que nós iremos traçar, e o rumo profético que Deus já direcionou para nós, ele pensa: me antecipei, preparei esse lado, ele vai passar aqui e vai cair. Me antecipei, abri a cova, eu sei a inclinação da carne dele. Sei que ele vai passar, não vai aguentar, vai cair. Só que teve um que chegou antes. Teve um que chegou antes. E disse: essa cilada não vai dar certo, quebrei. Essa cova não vai engolir, tampei. Porque sempre tem um Deus que chega antes, se antecipa, porque Ele governa a minha vida, governa a tua vida. E se eu fosse você, eu dizia: adorado seja o nome do Senhor, que chegou antes. Chegou antes. E o Senhor começa a conversar com Jeremias e dizendo: você vai precisar pregar com uma palavra que não é uma palavra aceitável de início. O povo não vai querer ouvir. O povo não vai concordar. Então, o que sair dos teus lábios, quem está assinando sou eu. Só fala. Só fala. Só que Jeremias cresceu numa família sacerdotal e o seu coração ainda é totalmente de sacerdote. Ele começa a pregar, o povo não quer dar ouvido. Ele começa a pregar, anunciar: arrependam-se. Vai vir um juízo. E se vocês não se arrependerem, Deus não vai poupar. Ele vai permitir. Só que o povo estava acostumado a um Deus que é amor. A um Deus que não castiga. A um Deus que permite. Só que Deus está dizendo: a minha paciência chegou. E eu vou começar a agir por juízo. Só que o povo não estava aceitando e também não estava concordando. O que Jeremias está pregando é mentira. Deus não vai fazer assim. Deus é 100% amor. Deus é misericórdia. E o pior de tudo, o próprio povo da casa de Jeremias ia contra ele. Isso gera ferida no coração do profeta. Porque não existe concordância no mesmo lar. E ele começa a dizer: Senhor,
Eu estou falando para um povo que não quer ouvir, e esse povo também é meu povo. Eles não aceitam as mensagens que saem dos meus lábios. Eles não concordam com a palavra que eu estou liberando. Isso está me ferindo, Senhor. Isso está me machucando. Senhor, estou cansado. Aí o Senhor vira para Jeremias nos capítulos seguintes e vai dizer: está cansado? Você está cansado correndo a pé com gente que anda no mesmo passo que você? Imagine a hora que eu precisar apertar teus passos e você precisar competir com cavalos e cavaleiros. Que eu precisar que você corra contra carruagens. Está cansado? Bebe água, continua a caminhada. Porque eu preciso que você continue sendo fiel à mensagem que eu estou colocando no teu coração, nos teus lábios. Só que a ferida continua se abrindo. Porque imagina comigo, Deus te confia uma palavra e você vai na autorização de Deus. Vou ministrar aquilo que o céu me mandou. Chega aqui e começa a pregar. Levanta 1, levanta 2, levanta 3, levanta 4, levanta 5. A igreja esvaziou, você ficou sozinho. Como que fica a tua alma? Deus te confia uma mensagem de conserto. Você ministra cheio da unção e da autoridade do Espírito. E de repente um se levanta. Não é bem assim, não. Não é assim que as coisas funcionam. Deus não vai fazer assim. Deus não vai fazer assado. Como que fica a alma do profeta? Você sabe o que Deus falou. Porque quem tem intimidade com o céu, com o dono do céu, sabe o que viu, o que ouviu, o que recebeu e o que sentiu. Independente se o outro vai acreditar ou não, isso é um problema do outro. O que eu preciso ser é fiel à mensagem que ele me confiou. Só que isso não isenta um profeta de ser ferido. Porque a minha pergunta para alguém aqui é: qual foi o dia que você passou chorando por causa da obra? Quantas vezes, por amor à obra, a tua família virou as costas para você? Por aceitar a verdade do Evangelho, quantas vezes te excluíram de algumas situações? Pastora Ana Lúcia não pode, ela é muito santa. Pastor Marcelo não pode, ele só quer saber de igreja. Quantas vezes? Até mesmo reuniões familiares nem te convidaram. Quando você ficou sabendo, já aconteceu. Isso fere ou não fere? Sangra ou não sangra? Faz chorar ou não faz? E normalmente a nossa indagação e questionamento para Deus é: Deus, eu estou fazendo a tua obra. Eu estou sendo fiel ao Senhor e estou ferido. Eu estou sendo fiel àquilo que o Senhor me chamou. E eu estou chorando por causa da obra. Quantas foram as vezes que para ninguém ver, você teve que se esconder no banheiro para chorar? Porque a obra estava te machucando. Quantas vezes? E o profeta disse: Senhor, será que a minha ferida é incurável? Será que não admite cura? Aí ele vai dizer assim: Senhor, cura-me e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Alguns capítulos antes, Jeremias está fazendo essa oração, porque ele entendeu: eu fui chamado para liberar uma mensagem. Eu fui chamado para liberar uma mensagem profética. E eu preciso ser curado para curar alguém. Porque tem gente que precisa ouvir o remédio que sai daqui de dentro. E como é que libera remédio se eu estou ferido? E como é que eu vou curar alguém se eu estou precisando de cura? Jesus trouxe alguém aqui para sentar nessa cadeira, só para dizer para o teu coração e para a tua alma: você sentou aqui e o Senhor está permitindo que você seja curado, porque Ele conhece um povo que depende da mensagem que está sendo colocada nos teus lábios. Tem cura para ser curado, tem cura para...
Só se ouve a palavra do capítulo 18 depois de ter passado pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo 10º, pelo 15º, pelo 16º, pelo 10º. Só chega no capítulo 18 quem passou os outros processos. Não tem como pular fase. Porque é muito bonito chegar na casa do oleiro no capítulo 1. Só que para chegar na casa do oleiro, tem que passar por processo de cura, tem que passar por processo de restauração, tem que passar por processo de reforma, tem que passar por processo de entendimento da chamada, tem que passar pelo crivo, tem que passar. Não vai chegar no capítulo 18 de qualquer forma. Não vai. Porque no versículo 1 do capítulo 18 vai dizer: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo... O que veio para Jeremias? A palavra do... No versículo 1. E só entende que é Deus falando quem passou pelos outros capítulos. Porque para chegar hoje e dizer: estou ouvindo a voz do meu Deus, outros capítulos passaram. Algumas marcas ficaram. Alguns traumas ficaram. Cicatrizes na tua alma. Para hoje você entender e reconhecer: estou ouvindo a voz do meu Deus. E no versículo 2 vai dizer: já que está ouvindo a palavra que eu estou liberando, levanta. Levanta e desce. Se Deus está dizendo para alguém levantar, ou está sentado, ou está prostrado. Só que, para o nível da revelação, para o nível do que Deus tem para falar, é necessário se posicionar. Posicionamento para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Porque não é da maneira como a gente quer que vamos ouvir a voz de Deus. Tem gente que pensa que vai ficar deitado, cruzando os braços, aguardando o anjo gritar na janela da tua casa: ei Maria, abre a janela que eu quero falar. Não, se posiciona. Levantou, agora desce. Porque desce porque eu quero falar. Quantas vezes na madrugada o anjo brada e fala: levanta dessa cama, agora desce. Eu quero falar. Eu quero falar. Acorda, sai do conforto, sai do comodismo, porque eu decidi aumentar o nível da revelação. Vá pra cá. Desce aonde? A casa do oleiro. Não é na olaria, é na casa do oleiro. Tem diferença. Você pode olhar em todos os outros textos, em todas as outras traduções, em diversas Bíblias. Não vai estar dizendo que o profeta vai descer a olaria, ele vai descer na casa do oleiro. Porque todo mundo começa a dizer que quando está passando por algum processo, seja enfermidade, seja vento, seja prova, seja... Estou na olaria. Eu estou na olaria, sendo moldado pelo oleiro. Eu não vejo olaria. Casa do oleiro. Tem endereço certo. Levanta e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Cucou minha mente. Porque se no versículo 1 foi a palavra que veio, por que ele tem que chegar na casa do oleiro para a palavra vir? Se no versículo 1 a palavra veio a Jeremias, por que no versículo 2 ele tem que se levantar, descer a casa do oleiro para ouvir o que Deus tem para falar? O que o Espírito Santo gritou na minha alma é: eu vou precisar mudar o cenário para que o nível da revelação também aumente. Não dá para ouvir o mesmo nível de palavra estando no mesmo lugar o tempo todo. É por isso que tem gente que não sai do arroz e feijão, porque ainda não mudou o cenário. Tem gente que só escuta a mesma coisa desde quando aceitou a Jesus, porque ainda não mudou o cenário.
Eu vou te provar biblicamente que para poder viver a totalidade daquilo que Deus tinha para Abraão, ele disse: levanta, sai do meio da tua terra, da tua parentela. Mudou o cenário. Para José viver o governo, ele teve que ver na íntegra os molhos, se curvando ao seu molho depois que ele saiu da casa do seu pai. Foi vendido, foi escravizado, foi caluniado, foi perseguido, foi humilhado, para depois chegar. Ele mudou o cenário, mudou o cenário. Vira para quem está do teu lado e fala: para aumentar o nível da revelação, aprenda a trocar o cenário. Muda o cenário. Para Ruth viver aquilo que Deus tinha para a vida dela, ela teve que sair de Moabe e ir para Belém. Muda o cenário. Para Davi viver a totalidade daquilo que Deus tinha para ele, ele teve que sair de trás das malhadas e assumir o trono no palácio. Muda o cenário. Para o nível da revelação aumentar, o cenário tem que mudar. Porque o nível da revelação da tua casa não vai ser o mesmo nível da revelação da casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, ele vai dizer: então desci. E eis que o oleiro realizava um trabalho nas rodas. É uma coisa que profetas precisavam ouvir. Tem gente que pensa que Deus só vai começar a fazer depois que ele chegar. Só vai virar depois que eu assumir o microfone. Um negócio só vai mudar de atmosfera depois que eu começar a liberar aquilo que Deus mandou liberar. O mal dos profetas da nossa geração é que rasga essa Bíblia, rasga essa página e não entende que o oleiro já estava trabalhando antes da gente chegar. E aqui, antes desse culto começar, o oleiro já estava aqui, ó. Antes dessa campanha inicial, o oleiro já estava aqui. O oleiro não depende de profeta para começar o trabalho. O oleiro não depende de profeta para fazer o que ele tem para fazer. Ele sabe o que ele tem para fazer. E ele já estava fazendo antes de mim e antes de você chegar aqui. Antes. Ele não é o Deus do anjo? Já estava fazendo, já estava. O vaso que ele fez de barro estava desfigurado. Eu gostei desse termo, porque desfigurado significa que perdeu o seu estado original. Mas estava onde? Na casa, desfigurado. Chegou todo quebrado. Chegou no lugar certo. Destruído, mas no lugar certo. Não é mais o mesmo de quando foi feito, mas chegou no lugar certo. Chegou no lugar cheio de ferida, cheio de rachaduras. E ó, pra cá tem rachadura que não foi por causa de tristeza pela obra, não. Tem rachaduras que foram provocadas por causa de pecados cometidos. No capítulo 2, se não me falha a memória, o profeta Jeremias vai dizer: vocês estão construindo cisternas rotas, cisternas rachadas. E não querem mais ir buscar ao Deus da fonte da água viva. Por que vocês não querem? Porque eu me lembro de quando vocês me adoravam no deserto. Eu me lembro de como a minha noiva me buscava quando as coisas não estavam tão bem. O que o profeta está dizendo é: já que está tudo dando certo, desistiu de buscar água na fonte, está rachado, você não está vendo? Está colocando água aí à toa, está vazando tudo. São esses tipos de rachadura que às vezes a gente finge que não está entendendo porque que o óleo não desce e não fica.
Está descendo e está vazando porque tem pecado escondido. Não está permanecendo a essência porque tem coisas que precisam ser reveladas. A gente veio nesse mês de maio lá na igreja ministrando que Deus vai revelar, e Ele revelou com força. E o que estava escondido veio à tona para tratamento. Então não tem como permanecer rachado na casa do oleiro. Na casa do oleiro ele já viu, tem rachadura. Tem rachadura. Quando você chega na casa do oleiro e ele percebe que tem rachadura, ele já percebe de longe. Ei, vem para perto. Vem para perto, porque o oleiro sabe como moldar o teu vaso. Só que eu fiquei na minha mente durante esse dia, pensando que quando o vaso se quebra, quando o vaso se desfigura, ele perde o seu estado original, ele passa por restauração. Até que, aguardando o evangelista chegar lá em casa, o Espírito Santo ardeu a minha alma. Não é restauração que o vaso precisa, é reforma. E eu fiquei assim, porque quando eu coloquei o cartaz hoje no status do WhatsApp, eu falei, aceite a restauração do vaso. Aceite a restauração. E o Espírito Santo bradou e falou, o vaso não precisa ser restaurado, o vaso precisa ser reformado. Isso ficou queimando na minha alma e eu fui para o Google pesquisar a diferença das duas palavras. Restauração é ter o compromisso de manter a originalidade inicial. Não pode perder nada do que é original. Só que se você ler no texto do versículo 4, ele vai dizer, então o oleiro fez novamente outro vaso, como pareceu bem aos seus olhos fazer. O que o oleiro está dizendo é, eu não vou te tornar no mesmo ponto que eu te tornei antes. Porque a reforma implica em que eu posso mudar o que eu quiser mudar. A essência permanece a mesma. Se é vaso, continua vaso, mas vai ser de outro jeito. Estou reformando o vaso e ele não vai ter mais aquela voltinha que ele tinha em cima. Agora ele vai ser mais retinho. Deixou de ser vaso? Não, mas não está na mesma forma original. Porque quando o oleiro percebe, rachou, quebrou, ele precisa amassar. E quando se amassa, a forma também é amassada. Não volta ao estado original. Pastora Ana Lúcia, me responde uma coisa. Desde quando o Senhor te chamou para viver a verdade do Evangelho, tu é a mesma? Evangelista Gabriel, você é o mesmo? Pastor Marcelo, o senhor é o mesmo? Então houve reforma. A essência continua a mesma. O que é para ser o propósito para que foi estabelecido para ser nessa terra continua o mesmo, mas a forma mudou. Se eu pensava de uma forma há 10 anos atrás, hoje o meu pensamento já é outro, passou por reforma. Não perdeu a essência, não perdeu o propósito para que fui criado, mas eu preciso passar por reformas, porque não é do jeito que eu quero. E quando passamos por reformas, é da forma como o oleiro bem quer fazer. Reformar é um processo que dói. Vira para esse crente e fala para ele, reformar é um processo que dói. É um processo que custa. Quem já fez reforma em casa aqui? E parece que não acaba, né? É um processo demorado. Então você repete comigo. Reformar é um processo que dói, é um processo que custa e é um processo que demora. Não é da noite para o dia, igreja. O vaso não é vaso no estalar de dedos. Primeiro, tem que ser barro. Não dá para ser vaso de uma hora para outra. Tem que ser barro inicialmente. Eu costumo fazer essa analogia toda vez que eu ministro nesse texto,
E a minha pergunta para a igreja é: quem aqui já brincou de barro? Não brinquei sozinho, pelo amor de Deus. Quem brincava no barro, qualificava se o barro era bom para brincar ou se era aquele barro que machuca. Que tem barro que dá para fazer carrinho, dá para fazer bolinha, dá para poder amassar, deslizar. Tá louca, porque depois tem que lavar aquela barro mancha. Haja Vênis. Você qualificava o barro, não qualificava? Esse presta, esse não. E agora olha para você mesmo, olha para o seu íntimo. Você é barro. Qual a nota você se daria antes de Jesus te encontrar? Era um barro bom para ser usado? De 0 a 10, qual nota você se daria? Não precisa me responder, não. Você está se qualificando. Amém ou não amém? Só que existem 200 tipos de barro que podem ser usados para vaso. 200 tipos. E uma infinidade de barros. 200 são selecionados para fazer um vaso. Só que, lembra que eu falei que custa? Que dói? E que demora? O oleiro precisa sair da sua casa. E ele não vai encontrar o barro preparado para levar para casa. Ele precisa se submeter a ir ao lamaçal, colocar suas próprias mãos, arrancar de lá e levar para casa do oleiro. Se eu fosse você, já tinha adorado há mais tempo, porque Jesus foi no lamaçal do pecado te encontrar. Você não valia nada, tu não era nada, mas ele olhou. Ananias disse: Senhor, eu não vou lá não. Ele mata, persegue crente, estrangula os crentes. Se eu for lá, serei o próximo. Ao Senhor, pode ir. Aos teus olhos esse barro não presta, mas para mim já é vaso escolhido. O Deus que chegou antes no lamaçal já viu o vaso lá no futuro. Te arrancou de lá. Eu não sei aonde Deus foi te encontrar. Eu sei onde Ele encontrou minha casa. Uma casa que era dividida entre catolicismo e candomblé. Ele me encontrou e disse: aqui tu não fica, tu é vaso na minha mão. De repente ele foi te encontrar numa roda de pagode e estava todo mundo apontando, dizendo: é o próximo a morrer, é a próxima a morrer. Então ele foi lá, no lamaçal do pecado, te tirou de lá e disse: aqui tu não fica, não é ambiente mais para você, te arranco daqui e vou te levar para casa do oleiro. De repente foi no morro que ele foi te encontrar, aonde ninguém queria ir. Ele te achou, ele te achou, ele te achou, te pegou com mão forte e disse: aqui tu não fica, aqui tu não fica, vem comigo para casa do oleiro, para casa do oleiro. Tá na mão do oleiro, tá na mão do oleiro, tá na mão do oleiro. Chegou na casa do oleiro, tem que amassar o barro. Por isso que dói, porque tem que arrancar as mazelas que estão no barro, tem que arrancar as sujeiras que estavam do lamaçal, enquanto ele te amassa. Igreja, enquanto ele amassa o barro, ele não coloca a luva, ele não tem medo de se sujar com a lama. Porque na passagem da mulher do fluxo de sangue, ela está sangrando há 12 anos, sem forças. Ela ouviu falar: Jesus está passando, eu vou. Se eu tocar tão somente nas orlas dos seus vestidos, certamente serei curada.
Só que alguém que está sangrando há 12 anos está sem força até para ir de pé. Ela se prostra e toca com medo, mesmo tendo certeza em seu coração, se eu tocar serei curada. Ela vai com medo do julgamento dos outros, porque havia uma lei estabelecida que alguém impuro, ao tocar no que é puro, torna o puro em impuro. Então ela toca e sai. Não tocou nem na pele, tocou na orla dos vestidos de Jesus. Ele dá um grito: alguém me tocou. A multidão apertando. Senhor, a multidão te aperta, te oprime. Como é que tu perguntas quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Ele: não. Aqui é opressão. Eu senti foi toque. Aqui estão me apertando. Eu senti um toque. Eu sei que eu fui tocado porque de mim saiu virtude. Quem foi que me tocou? Eu imagino ela em lágrimas, porque a Bíblia diz: fui eu, Senhor. E contou tudo. E contou. Tinha muita coisa para ela falar. Então imagina ela falando: Senhor, eu estava com um fluxo de sangue há 12 anos, estava impura, retirada na aldeia dos impuros, não voltava para o meio da sociedade por causa dessa impureza. Eu ouvi falar que o Senhor ia passar aqui, então eu vim com toda a minha fé, toquei na orla dos teus vestidos. Ele disse: eu já entendi, fica tranquila. Porque para a lei, o impuro não pode tocar no puro, porque torna puro impuro. Mas eu sou tão puro, eu alcancei o ápice da pureza. Se o impuro tocar em mim, não é o impuro que me torna impuro, sou eu que sou muito puro que torno você mais puro. Estou purificando. Amassou o barro, amassou-o, fez questão de colocar nas suas mãos, porque ele não tem nojo de se tornar impuro. Ele já está purificando enquanto ele amassa. Ele já está purificando enquanto ele amassa. É por isso que dói ser amassado pelo céu. Receber o amasso de Deus não é bom, mas faz bem. Sabe por quê? Enquanto ele te amassa, ele arranca pecado, ele arranca desejo, ele arranca sentimento, ele arranca vontade. Está amassando, mas está tratando. Está amassando, mas está tratando. Porque ele precisa tornar o barro maleável para o molde. Saiu do processo de ser amassado, ele entra no processo de ser moldado. A mão vai do lado de dentro, e a mão vai do lado, e os pés. Entendeu que para ser moldado você usa mais do que merecia? Você recebe mais do que merecia, está recebendo a mão por dentro, está recebendo a mão por fora, ainda tem os pés fazendo o movimento das rodas. Você não merecia isso tudo. Você sabe muito bem do lamaçal que o céu te arrancou. Ele parabaia. Ele está te moldando por dentro e por fora. Ainda tem um jeito certo de rodar essa roda. E o céu está dizendo: eu invisto o que for preciso, mas você não vai continuar barro para o resto da vida. Ele está investindo. Tem energia do céu investida em você. Mas pastor, a mão por fora é até legal, porque o crente se alinha bem, se veste bem. Opa. O crente se veste bem. Opa, pastor Ana Lúcia, se eu der um giro dessa que ele dá num salto, eu caio. É Deus, igreja, é Deus. O vaso sabe se vestir bem. O molde por fora é muito legal. O cabelinho bonitinho, perfumado.
a gente quer escolher o lado que Jesus quer tocar. Que Jesus pode tocar. Por fora, ok. Por dentro, não. Por dentro, não. Jesus entrando na minha casa. Vem. Fica à vontade. Mas não toma vontade. Entra na sala, mas fica aqui. Lá na cozinha tá cheio de louça suja. Não vai lá, não. Tem um quartinho da bagunça. Não vai lá, não. No meu quarto, não vai lá, não. Fica aqui na sala. Aqui eu te recebo bem. Te trato bem. Você vai ver tudo limpinho aqui na sala e tá tudo certo. Só que Jesus não vai entrar na tua casa com essa parcialidade. Ele não vai entrar na tua casa com essas limitações. Já que quer receber, já que aceita, eu aceito o Senhor, é para aceitar e deixar Ele passar por tudo. Porque até nesse quartinho da bagunça vai ter coisa que vai ser precisar sair. Essa sujeira que está na cozinha vai ter que ser limpa, Ele vai passar lá. Já que você está dizendo durante esse mês, eu aceito o Senhor, tem que aceitar tudo. Porque a gente quer limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Só que Ele está dizendo, eu não estou perguntando, eu vou fazer do jeito que eu quero. É moldado por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora. Se por fora já está pronto, por dentro tem que estar. Então arranca a fofoca, arranca a mentira, arranca a impureza, arranca a avareza, arranca a mendigaria, arranca a sujeira. Tudo que tiver do lado de dentro para arrancar, Ele vai arrancar. Qual o interesse de Deus te moldar por dentro? Ele sabe o que Ele vai colocar depois. Então, para entrar o novo, o velho tem que sair. Você não está entendendo, o molde dói. O molde dói. E é por isso que Ele está tocando com essa força. Porque precisa aplicar uma força específica para poder o vaso entrar na grossura, na sua espessura ideal. Então Ele vai aplicar uma força X para esse vaso ficar do jeito que Ele projetou. Está entendendo? Antes do molde, repita comigo, antes do molde, o oleiro tem um projeto em sua mente. Por quê? O engenheiro, o técnico, o arquiteto tem um projeto no facilmente é plagiado. Agora, se o projeto está na mente do Criador, ninguém copia, ninguém rouba, ninguém plagia. O que o céu está dizendo para alguém aqui nessa noite é: a forma que Ele te fez é única. Ele não vai repetir o que Ele fez contigo. Você pode até querer ser parecido comigo, pode até querer ser parecido com o pastor Marcelo, mas igual, nunca. Nunca. Moldado pela mão do oleiro. Depois do molde, tem que passar. Repita comigo, tem que passar. Não é opcional. Tem que passar pelo fogo. Já não basta ser amassado. Já não basta ser moldado. Tem que passar no fogo, tem. No fogo, as impurezas invisíveis a olho nu são arrancadas. Foi o que eu falei, é o que precisava ser revelado. As impurezas não vistas a olho nu. Porque os crentes pensam que Deus tem que mostrar tudo para os pastores. Não vai mostrar. Tem coisa que só provado no fogo que vai revelar. No fogo. Uma vez eu escutei um estudo sobre um oleiro. E ele disse que tem o tempo certo para ficar no fogo. Não dá para colocar, marcar no relógio e tirar. Porque se cada um é feito de uma forma, se cada um tem uma espessura, se cada um tem um molde,
Então significa que para cada um tem um tempo de fogo. E olha para cá. Colocou no fogo. De vez em quando, o oleiro vai dar umas batidinhas. E vai aguardar a emissão do som do vaso no fogo. Tem gente que entende assim que entra no fogo. Entendi, não vai ficar nem muito tempo, saiu. Tem gente que não entende. Tá no fogo e começa a murmuração. Tocou. Gritou, fica mais tempo. Questionou, mais tempo. Blasfemou, morre aí. Tem gente que permanece mais tempo no fogo porque ainda não aprendeu a se silenciar. Já está passando pelo processo, ainda quer reclamar? Aguenta o processo. Você disse, eu aceito, Senhor, então aguenta. O processo de Jó doeu. Porque dizer, eu aceito, Senhor, nas condições de Jó, eu quero a prova. Perder bens, perder família, perder filho, perder gado, perder ovelha, perdeu tudo. A esposa dele vai dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele, como é que fala como uma louca, mulher? Se o bem de Deus eu aceito, o mal eu também preciso aceitar. Então eu aceito o Senhor, eu aceito o processo que dói. Eu aceito o processo do fogo, então aguenta. Eu não sei se alguém entrou no contexto de Jó durante esse mês, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se está dizendo eu aceito o Senhor, tem que ser no fogo, tem que ser na tempestade, tem que ser no furacão, tem que ser no maremoto, tem que ser na ventania. O processo que o céu te inserir, fala, eu aceito, Senhor. Está no fogo e precisa aguardar o tempo certo para sair. Porque se o oleiro julgar ainda não está apto para sair do fogo, vai ficar. Aí tem gente que fica olhando para os outros vasos que entraram e saíram antes de você. Eu estou aqui há mais tempo. Ele entrou, já saiu? Como é que é? Cheguei primeiro aqui na Tudo é Pelo Reino. Como é que o fulaninho que chegou semana passada já está aqui saindo do fogo? Tem gente que pensa que o evangelho é por tempo de casa. Se fosse por tempo de casa, quando no livro de Atos instituíram os diáconos, não foi por tempo de casa. Porque eles viram que eles erraram quando na substituição de Judas Iscariotes por Matias, foi por quem andou com Jesus mais tempo, quem viu os milagres de perto, quem fez o que aconteceu. Para a implantação e para estabelecer os diáconos de Atos, ele disse, é para quem é cheio do Espírito. Não é para quem está mais tempo na casa. Não é para quem está esquentando o banco com carteirinha há mais tempo. É para quem está cheio do Espírito. Então é por isso que em processo de fogo vai ter crente que vai entrar depois de você e vai sair antes de você. Porque você está há mais tempo, mas não amadureceu ao tempo suficiente. Está há mais tempo no fogo e não saiu há mais tempo, porque ainda não entendeu que o processo é para te tratar, não é para tratar o outro. Mas vamos para cá agora, sair do fogo. Bonitinho. Por dentro e por fora. E agora? E agora? E agora? Para que se faz vaso? Para que se faz um vaso? Para encher. E vai encher para fazer o quê? Torná-lo útil. Ninguém vai ser vaso para ficar distante. Para servir de decoração. Na casa do oleiro não tem estante para decoração. É para ser útil. Passou por esse tanto de processo, ainda quer ficar sentado esquentando o banco, pode colocar a mão na obra para fazer.
está há tanto tempo. Ah, eu sou crente, levantei a mão, aceitei a Jesus. E não vai fazer mais nada. Vai sentar, ilustrar o banco, a cadeira que você está sentando e vai para casa. Não, Deus te moldou, te amassou, te colocou no fogo. É para você ser útil. E para a utilidade da igreja tem espaço para todo mundo. Porque tem gente que pensa, sou vaso, tenho que pregar. Não, tem o vaso da cantina, tem o vaso do banheiro, tem o vaso da limpeza, tem o vaso da portaria, tem o vaso que serve a água, tem o vaso que fica no som, tem o vaso que filma, tem o vaso que toca na bateria, tem o vaso que faz o que tiver que fazer. Mas é útil para a casa do Senhor. Aí o oleiro, depois dessa coisa toda, ele continua fazendo e Deus está falando com Jeremias. Dizendo, Jeremias, está vendo isso tudo aí? Acaso não posso fazer de vós como fez esse oleiro? Assim como barro nas minhas mãos, sois vós, ó casa de Israel. O que Deus estava dizendo para Jeremias é, já que aceitou o processo, agora vocês vão ver o que eu vou fazer com Israel. Vai voltar para o centro da minha vontade. Estou reformando Israel, mas que volta para o centro da vontade, volta. Eu vou modelar novamente Israel, mas vou voltar a me adorar de verdade, vai. Eu vou reformar Israel, mas vai voltar para o centro da minha vontade. Eu vou trazer de volta. Não vai ser no estado original, está sendo reformado. Eu estou colocando detalhes que não tinha na obra original. Eu estou colocando detalhes que não tinha na primeira forma. Estou reformando e colocando do meu jeito. Tinha gente que não se dobrava, depois da reforma vai se dobrar. Tinha gente que não concordava, depois da reforma vai ter que concordar. E reconhecer, porque a Bíblia diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Vai passar por reforma, mas vai ter que reconhecer que Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Fica de pé comigo. Agora você vai perguntar para esse crente cheiroso, bonito que está do seu lado. E aí? Depois disso tudo, você aceita? Tem reforma para o vaso. Tem reforma para o vaso. Tem reforma, porque se tem reforma é porque ainda tem jeito. Se tem reforma é porque ainda tem jeito. E ele te enxergou como você ainda não se enxergou. Bate no teu peito e fala, eu sou o vaso nas mãos do oleiro. Posso orar por você? Curva sua cabeça, Senhor Deus, diante da tua presença. Nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Vai além da divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. A tua palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ó Deus, eu creio que na autoridade do teu espírito, a tua palavra já atingiu o alvo que o Senhor estabeleceu para essa noite. E o meu pedido nessa noite é que saiamos daqui com a alma entendida, que nós aceitamos os processos, independente das circunstâncias, independente daquilo que o Senhor já estabeleceu, porque o Senhor já chegou antes. A nossa oração nessa noite é para que, sendo vaso nas tuas mãos, nós sejamos úteis na tua obra. Torna os vasos úteis para essa obra, Senhor. Que eles entendam a seriedade da tua verdade. A tua palavra não volta vazia. Eu aceito, Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. E eu creio que essa será a oração do teu povo a partir de hoje. Glorifica o teu nome ainda neste lugar. Seja adorado o Espírito Santo. Muito obrigado pela tua graça. Nós te rendemos e tributamos toda a honra a ti, que merece tudo o louvor, toda a adoração. Seja adorado, Jesus, eu te glorifico por tudo, em nome de Jesus.